Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual, e eu peço àqueles que ainda não se inscreveram nesse canal, que se inscrevam no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários com respeito, é claro, acima de tudo, e vamos que vamos. E para aqueles que já são inscritos, eu agradeço a todos vocês e peço também, por gentileza, que compartilhe essas mensagens e deixe seu like, amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que vocês irão assistir essa mensagem. E eu quero deixar aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, que diz assim: vamos lá. Vamos ler o versículo 5. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. O versículo 5 diz assim: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, ô glória. Ou seja, a nossa capacidade vem de Iau. Em outras traduções está assim: a nossa suficiência. Nessa tradução aqui está dizendo: a nossa capacidade vem de Iau. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ministro de quê? De uma nova aliança. Veja que Paulo está falando da nova aliança. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A letra aqui, nesse contexto, estava falando da lei de Moisés, com suas 613 ordenanças, rudimentos de obras mortas. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ô glória! Que palavra abençoada, meu irmão. Meus irmãos, o tema dessa mensagem aqui é um tema que, para muitos aí que estão em graça, eles alegam dizendo que a nova aliança o tempo da nova aliança teve seu fim no ano 70. Isso é no entendimento de alguns aí. Não é porque eles estão dizendo isso aí que que o tempo da graça, que é a nova aliança, teve seu fim no ano 70. Eles dizem aí, alguns falam isso aí. Eu particularmente discordo disso aí. Por quê? O que teve fim, o que foi substituído, entendeu? O que iria ser substituído, falado por Paulo, quando ele escreveu aos Hebreus, era a velha aliança que se tornou antiquada e ela envelheceu. Então ela estava perto de ter seu fim, para dar início, entendeu? A nova aliança que substituiu
a antiga aliança, a velha aliança, que era um ministério de condenação e morte. Então, a que foi tirada, a que teve seu fim, o seu término, de uma vez para sempre, no ano 70, foi justamente a lei de Moisés, o ministério da letra. Então, o tema dessa mensagem é ministros de uma nova aliança. Para muitos aí eu estou falando heresia. Para alguns aí que estão em graça. Que dizem que estão em graça. Que dizem que a graça pregada ali por Paulo, o tempo da graça, acabou. E eu refuto também esses tais, dizendo que não. Me prove. Não é um texto solto e isolado de Apocalipse, que fala do Evangelho Eterno, que a gente vai dizer que a graça foi substituída, o tempo da graça foi substituído, acabou. Ou seja, o tempo da graça ali teve um fim no ano 70. Não, doutor. De forma alguma. Esses entendimentos aí, é entendimento humanos. É pessoas pensando além do que está escrito. Então, quando eu penso além do que está escrito, eu fico soberbo, achando que eu sou o dono da razão. Então veja, o que Paulo está dizendo aqui. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Paulo disse, olha, isso aí, entendeu? Ó, o que Paulo vai querer, o que Paulo está querendo dizer aqui? Vamos ler novamente, preste atenção. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Olha, ele está dizendo aqui, ó, não que por nós mesmos, entendeu? Sejamos capazes de pensar alguma coisa. Aí ele continua assim, ó, como se partisse de nós. Eu vejo pessoas aí pregando o evangelho da graça, outros dizem que não precisa mais, pensando em ideias fundamentadas deles mesmos. E Paulo está dizendo aqui o contrário. Ó, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Aí ele continua, pelo contrário. Aí Paulo vai dizer, pelo contrário. Eu não posso pensar alguma coisa de mim mesmo, no que tange o evangelho, o ministério, o pacto para o Espírito, porque Paulo, o contexto desse texto aqui, Paulo está falando aqui da excelência do ministério da nova aliança, que era superior ao ministério da antiga aliança da letra, que ainda estava em vigor aqui no período quando Paulo escreveu essa carta para os irmãos de Coríntios. Entendeu? Então Paulo está falando aqui, entendeu? Das duas alianças, da excelência do ministério da nova aliança, que era superior ao de Moisés, a da letra, que matava, que condenava, que julgava, que não era perfeita, que não aperfeiçoava ninguém. Aí ele continua, pelo contrário, a nossa capacidade vem de algo. Ele diz, a nossa capacidade, ele diz, pelo contrário, a nossa capacidade vem de algo, vem do eterno, vem do Pai dos Espíritos, oh glória. Entendeu? Então, essa palavra aqui é muito forte, meu irmão. Porque Paulo diz, ó, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Ele diz, pelo contrário. Porque o evangelho da graça, meu irmão, não está juntos, né, desse ministério, que é o ministério Pacto para o Espírito. Então, não pode estar junto desse evangelho as minhas ideias formais, entendeu? Os meus pensamentos. Não. Isso aí não pode partir de mim nem de você. Era isso que Paulo estava dizendo. Ele diz, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, oh glória. Ou seja, se nós temos essa capacidade,
de ministrar, de levar esse evangelho puro e cristalino aqui nas redes sociais, ou seja, numa reunião onde você se reúne com os seus irmãos, mas nós temos que cair em si que essa capacidade não parte de nós, não partiu de nós. Essa capacidade vem de Deus, vem de algo. É Ele que nos capacita, meu irmão. É Ele que nos habilita. É Ele que abriu o nosso entendimento. O homem em si, no que tange o evangelho da graça, o pensamento humano, as ideias humanas não pode estar vinculada, não pode estar sendo levada com esse evangelho, ou seja, não pode ser uma ideia minha. Mas é o Espírito que revela, é o Espírito que abre a nossa mente, o nosso entendimento. E nós conseguimos enxergar e discernir o que é espiritual. Então essa capacidade não é do homem. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. A capacidade não vinha dele, não partia dele, ou seja, não partia de nós. Esse nós aqui eram os irmãos de Coríntios. Uma comunidade, uma igreja que existia muitos homens, entendeu ali? Que também pregavam o evangelho. Ou seja, falsos obreiros, falsos mestres que se introduziam ali. Essa igreja chegou ao ponto de estar dividida, meu irmão. Entendeu? Então veja, essa capacidade que Paulo estava dizendo aqui não partia dele e nem partia dos irmãos ali de Coríntios, como eu quero dizer hoje aqui, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. A capacidade de nós ensinarmos, de nós levarmos essa palavra, ou seja, não é que nós ensinamos, entendeu? Quando eu falei ensinarmos, é o Espírito Santo, entendeu? Que ensina, mas nós estamos apenas aqui como um ministro desse evangelho, dessa nova aliança. Mas, na verdade, quem ensina é o Espírito Santo, meu irmão. Entendeu? Nós buscamos o entendimento, nós se esforçamos para tentar trazer para os irmãos, para que os irmãos venham cair em si e que não volte mais para o sistema religioso enganador. Então esse evangelho aqui, ele tem libertado, ele libertou minha mente. Eu tive uma metanoia através desse evangelho. Eu tive uma ressurreição de mente, uma transformação através desse evangelho. Então nós trazemos, levamos esses ensinamentos. Só que nós devemos entender que a capacidade não é minha, não é sua, não é de ninguém. A capacidade vem dele, oh glória. A capacidade é de algo, é ele que nos capacita. Então veja, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, a nossa capacidade vem de algo, do Pai, dos Espíritos. Aquele que está na luz, inacessível, meu irmão. É Ele que capacita. Aí Paulo continua, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A pergunta é, já nos dias de Paulo, Paulo estava dizendo, ó, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A pergunta é, se Paulo, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, Paulo está dizendo que Iau havia capacitado eles, né,
Porque Paulo diz aqui, ó, a nossa capacidade vem de Deus. Ó, se havia capacitado eles, havia habilitado para eles ser ministro de uma nova aliança. Se Paulo já falava ali naquele tempo há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, então por que alguns homens que se dizem que estão em graça e a maioria dos que estão aí na linha de comando, porque ao invés de ministrar, de levar um evangelho, que é a nova aliança, um pacto para o entendimento, um pacto para o espírito, porque esses homens, em vez de levar esse evangelho, a nova aliança, para dentro desse lugar onde eles se reúnem, porque eles levam a lei de Moisés? Porque eles levam a antiga aliança, o ministério da letra, a lei de Moisés. É jejum, é dízimo, apresentação de criança, batismo nas águas, votos, buscar o Pai, buscar Iau no monte, tem que estar num templo de 4 paredes, porque ali você vai ter que buscar ali o Senhor, como eles dizem, entendeu? Tem que adorar a Iau ali entre 4 paredes, assim você serve a Deus, né? Se você fizer isso, você está servindo a Deus exatamente como Iau quer. Quem foi que disse isso? Porque em vez desses homens não trazer um evangelho que é as boas novas, boas notícias, que edifica, entendeu? A vida das pessoas, que vivifica, porque em vez deles não trazer, porque ao invés deles trazerem, né, um evangelho puro e cristalino, eles trazem lei de Moisés, rudimentos de obras mortas. E ainda tem a cara de pau de afirmarem que estão em graça. E a gente que está numa graça inventada. Minha gente, será que nós estamos numa graça inventada? Ou essa graça, ou esse evangelho que nós ministramos hoje, que nós levamos hoje, que nós anunciamos hoje, é o ministério, é o evangelho que estava escondido de nós há muito tempo? Quem é que está certo, meu irmão? Quem é que está agradando a Deus? Será que nós estamos escondendo dos nossos irmãos, como eles fazem aí, dizendo que dízimo é dinheiro? Será que nós estamos fazendo isso? Não, nós não estamos fazendo isso, porque nós sabemos hoje, com o nosso entendimento aberto e claro, entendeu? Essa metanoia que nós tivemos, nós sabemos que dízimo nunca foi dinheiro e nunca foi para nós. Eram alimentos. Então, será que é nós que estamos errados, meu irmão? Será que é nós que estamos errados? Então Paulo diz, ó, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não é da antiga aliança, de uma nova aliança. Mas se eu trago tudo isso para dentro de um local, de um lugar onde eu me reúno com os irmãos, eu não estou trazendo a nova aliança, um pacto para o espírito, para o entendimento, eu estou trazendo a lei de Moisés, meu irmão, os rudimentos de obras mortas, que o próprio Paulo chegou a falar, a citar em suas cartas. Então veja, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Ele está dizendo, ó, ministro de uma nova aliança, não da letra. O que é a letra aqui? A lei de Moisés, com seus rudimentos, com suas ordenanças, com seus preceitos, com suas 613 ordenanças. Então veja, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. De uma nova aliança, meu irmão. Não da letra, mas do Espírito. Do Espírito aqui é o pacto para o entendimento, o pacto para o Espírito, a nova aliança. Aí ele continua, ó, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Paulo viveu esse período onde ele aprendeu aos pés de Gamaliel, onde Paulo era zeloso. Paulo aprendeu, meu irmão, essa antiga aliança que era da letra, que matava. Paulo era da tribo de Benjamim, ele era fariseu dos fariseus, hebreu dos hebreus. Ele era zeloso. Paulo conhecia as 613 ordenanças da lei de Moisés. Mas Paulo aqui escrevendo depois da cruz, depois do evento da cruz, entendeu? Onde Cristo ele cumpriu a lei, ele cancelou as ordenanças da lei de Moisés. Olha o que Paulo diz aqui, ó. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, de uma nova. Não da letra, ou seja, não da lei, não da antiga dispensação. Entendeu? Aí ele continua, ó. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até hoje é assim. Esse ministério da letra, a lei de Moisés, tem matado muita gente, meu irmão. Tem deixado as pessoas perturbadas. Tem deixado as pessoas aí desorientadas. Tem deixado as pessoas escravas de entendimento. Em vez de ser guiado pelo espírito de Al, porque nós hoje somos guiados pelo espírito de Al, pelo espírito do Pai. Eles são guiados por homens, com suas ditaduras, com suas doutrinas, com suas ordens. Tem que fazer isso, isso não pode fazer, isso tem que fazer. Tem que vir a um templo de 4 paredes, como se fosse obrigado. Nós aqui, ministros de uma nova aliança aqui do YouTube, entendeu? Nós, pelo menos eu particularmente, e outros homens que eu conheço aí, nós não somos contra as reuniões em graça, não. Eu sempre digo aqui e vou falar novamente, eu anseio por isso. Eu desejo, a minha alma anseia. E eu tenho certeza que tem alguns irmãos aí que vai assistir essa live, meu irmão, entendeu? Que anseia também por esse dia chegar, de se reunir com os irmãos, de estar num ambiente ali social, conversando com os irmãos, colocando a conversa em dia, fazendo um lanche também, e depois ouvir uma boa palavra, meu irmão. Uma palavra que nos edifica, que transforma a nossa mente a cada dia mais, que nos educa. Isso sim é evangelho, boas novas. E não viver de sinais. Tudo que acontece aí no planeta global é os sinais, Jesus está voltando. Nós não fomos chamados para vivermos de sinais. Nós somos chamados, nós já estamos num tempo, no ministério do Espírito. Nós estamos num tempo, meu irmão, no mundo vindouro que Paulo falava, que Jesus falava, nesse mundo vindouro que viria a salvação, nesse mundo vindouro, meu irmão, que viria um ministério, um pacto para o Espírito. Nós estamos um novo ciclo de vida. No que tange a espiritualidade, nós nunca estivemos debaixo do ministério da letra que matava, que condenava, que não purificava ninguém, que não santificava ninguém. Mas hoje os homens aí, em vez de ensinarem nas suas sinagogas religiosas aí, eles, em vez de trazer um evangelho puro e cristalino, eles trazem a letra, a lei de Moisés, a antiga aliança, o pacto para o entendimento, ou seja, o pacto para a carne. Entendeu? Vivendo, meu irmão, de rudimentos de obras mortas, de sacrifícios. Nós não estamos vivendo esse período. Isso aí, o ministério da letra, a lei de Moisés, não foi para nós. Não foi nem para os gentios,
ali daquele tempo, do tempo de Paulo. Imagine para nós hoje, meu irmão. Mas é o que a gente mais vê. É o que a gente tem visto aí. E os homens não querem mudar. Eles querem continuar porque o evangelho, esse evangelho da graça, o pacto para o entendimento, não traz renda, não traz benefício, meu irmão. Porque nesse ministério não tem liderança. A nossa liderança hoje é o Espírito de Al que nos guia. Em graça não existe liderança, não existe pastor. Não. Mas eles não querem. Em graça, nesse evangelho, não existe dízimo como dinheiro, mas eles não querem largar isso aí. Porque traz benefício próprio para si mesmo. Entendeu? Então, veja, nós estamos hoje anunciando esse evangelho, a nova aliança. E esse evangelho, a nova aliança, o pacto para o entendimento, não é uma religião, não é um sistema formal. Não, meu irmão, um sistema de ideias minhas. Entendeu? De ideologias, de meritocracia. Não, meu irmão. É graça, é favor. É o amor do Pai derramado em nós. É o amor de Al derramado em nós. Entendeu? Então, não é uma religião. O Evangelho da Graça não é uma religião, não é um sistema formal, mas é espiritual. É um pacto para o espírito, um pacto para o entendimento. Diferente da antiga aliança, que só condenava, matava, acusava, era uma ditadura cheia de exigências, 613 ordenanças, dizendo, faça isso, faça isso, faça isso, todos os dias, faça, não faça, faça, não faça, nós não vivemos mais, ou seja, nós nunca vivemos essa ditadura, que era a lei de Moisés. Claro que nós não andamos em libertinagem, claro que a gente não, porque a gente está em graça nesse evangelho, é um pacto para a liberdade, um pacto para o espírito, é que a gente vai andar de todo jeito. Não, eu não estou falando isso aqui. Porque a nossa consciência, nós sabemos o que é bom e o que é ruim, o que agrada o Pai e o que não agrada. Entendeu? Então veja, nesse contexto aqui que Paulo falou, havia outro evangelho aqui, ensinado, que era justamente o evangelho, era a velha aliança, era a letra que matava, a letra que condenava. Veja que Paulo ele chega a falar isso aqui, era o evangelho da circuncisão. Olha, o que Paulo diz, ó, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entendeu? Olha o versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, pelo Espírito de Al vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, no entendimento. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Al. Aí o versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Al, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o ministério de morte aqui está falando da lei de Moisés, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que era transitória, veja que era transitória. O ministério da letra
Entendeu? Era transitório. Era transitória. Aí ele continua, versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ô glória! Porque se o ministério da condenação, a lei de Moisés, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ô glória! Então veja, meu irmão, a nossa capacidade vem de algo. Nós somos habilitados para ser ministro de uma nova aliança. A nova aliança que é o pacto para o Espírito, para o entendimento, e não da letra que matava, que era a lei de Moisés. Alguns dizem que nós não somos ministros, que isso aqui foi temporal. Não, foi temporal e atemporal. Nós continuamos sendo ministro de uma nova e eterna aliança. Então, Paulo diz aqui, não da letra. Quando Paulo diz não da letra, ele se referia aqui à lei de Moisés, de ordenanças, de rudimentos, de obras mortas. Aí disse, mas do Espírito. Paulo estava falando mais do Espírito, é o pacto para o entendimento, o pacto para o Espírito. O Evangelho do Espírito que vivifica, que nos dá vida e vida com abundância, ou glória. Então Paulo estava falando das duas alianças aqui, da lei, né, da antiga aliança, o pacto da letra, né, da letra que matava, que condenava, se referindo à lei de Moisés, e o Espírito, se referindo à mensagem da graça, da nova aliança, o pacto para o entendimento. Entendeu? Então veja, a lei de Moisés ela era incapaz de dar vida, porque ninguém conseguia cumprir a lei de Moisés. Por isso eles estavam em condenação e gerava morte, como hoje. Eles sempre estão em condenação, em pecados, anulando a cruz de Cristo, o que Cristo fez na cruz. Porque o Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado do mundo, se referindo ao Cristo da carne, a Yahushua. Mas eles vivem dizendo aí que tem pecado. Tem até uns dizendo aí pecado da ingratidão. Onde que se viu isso? Pecado da ingratidão, meu irmão. É cada uma, meu irmão, que a gente escuta, tá vendo aí? Então veja, meu irmão. Nós não estamos no ministério da letra, na lei de Moisés. Nós estamos no ministério do Espírito que vivifica, que nos dá vida e vida com abundância. Então é essa palavra aqui que eu quero deixar para nossas vidas. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Não se esqueça do like. Também se inscreva no canal do irmão André Luiz Palhari, canal MDCG. Também se inscreva no canal do irmão Neilton Cardoso. Todos os domingos ele faz live às 10 horas da manhã. Amém? Então, graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Graça e paz.